continuidade às aulas que eu já tenho trazido, né? As aulas desse livro aqui, A Hermenêutica do Sujeito, ok? Que eu já venho... Então, várias aulas gravadas, certo? E hoje eu venho trazer exatamente a 14ª aula desse livro, certo? Que é a aula do dia 17 de fevereiro de 1982, da segunda hora, certo? Nessa aula, o Foucault ele vai tratar do pensamento do Sêneca, né? Vai se voltar para o Sêneca, né? No momento em que o Sêneca ele vai dizer que é necessário para que o sujeito tenha liberdade, certo? Fugir da servidão. Mas que servidão é essa, né? É a servidão a si mesmo. Só que o Sêneca diz que é fácil livrar-se dela, né? A primeira coisa, o sujeito deve cessar de impor muitas obrigações a si mesmo, certo? De impor a si mesmo muitas penas, né? Muito labor, certo? Porque isso, além de causar uma servidão, faz mal ao sujeito, né? Aí ele dá um exemplo, por exemplo, o sujeito cessar de administrar negócios, de explorar terras, né? Trabalhar o solo, apresentar queixas no fórum, reclamar nas assembleias políticas, né? A pessoa, ela fazer isso de uma forma muito excessiva, né? É uma forma de escravidão que o sujeito traz a si mesmo, né? Trazendo para os nossos momentos, né, nossas imposições do labor, do trabalho, nossas obrigações, né, da vida tradicional, ok? Em segundo lugar, é necessário que o sujeito também liberte-se, certo? Da necessidade da recompensa, da necessidade do salário, né? Da necessidade da retribuição pelo trabalho feito, né? Necessidade de tirar proveito para si mesmo, certo? Porque esse ciclo, né, que o sujeito entra dentro de um sistema que é endividamento, atividade e prazer, certo? Impede que o sujeito tenha uma liberdade em si mesmo, né? Na verdade, é um tipo de servidão, de aprisionamento que o sujeito traz para si. Bom, e para se libertar dessa servidão, certo? Sobre si mesmo, é necessário, sim, que o sujeito saia desse sistema, que é o endividamento, atividade, prazer. Mas Sêneca também vai dizer que é necessário que o sujeito faça um movimento de chegar ao topo do mundo e percorrer todo o mundo. Ou seja, o sujeito ele tem que fazer um recuo, certo? Sobre si mesmo, certo? Sobre o ponto onde ele está, enxergar em que ponto ele está no mundo, né? Ele tem que, digamos assim, desprender-se de sua realidade, certo? Mas o Foucault aqui, ele reafirma aqui que não se trata de buscar outra realidade, não se trata de sair do mundo, não é uma questão de transcendência ou buscar outra realidade, não. O sujeito deve ver a si mesmo no mundo, certo? É um recuo que o sujeito faz em relação ao ponto em que ele se encontra, certo? Que assim vai possibilitar, certo, que ele veja a pequenez e o caráter fictício e artificial, certo, de tudo que antes o sujeito acreditava ser o bem, né? Por exemplo, as riquezas, a glória, né? Os acontecimentos, os acontecimentos que os indivíduos acreditam que é a glória do sujeito, ele vai dizer aqui, certo?
eles vão, assim, quando esses acontecimentos vão, quando o sujeito fizer esse movimento, né, de percorrer o mundo e de se enxergar no topo do mundo, ele vai aparecer na sua verdadeira dimensão, certo? Os segredos do conjunto do mundo será assim descerrados para o sujeito, né? Todos os falsos esplendores, os falsos valores, os falsos comércios, as glórias históricas que duram muito pouco, certo? Tudo isso o sujeito perceberá, certo? A prisão a qual esteve encerrado, certo? Ele enxergará assim a real medida das coisas, o real valor das coisas, certo? Nessa existência, que é apenas um ponto, é um ponto no espaço. Do alto, certo? O Sêneca vai dizer, os exércitos, eles assim perceberão, né, que são apenas um ponto, certo? São como formigas, nada mais, em relação ao conjunto, né? O conjunto do mundo, o conjunto do universo. Ele vai dizer assim: nós acreditamos que percorremos grandes distâncias, né? Que conseguimos grandes glórias, damos valores a coisas que não deveríamos dar valor, certo? Mas assim, quando temos esse olhar, percebemos o quão como isso é apenas um ponto no meio de todo um universo bem maior. Bom, o Sêneca então vai dizer, né, que a alma virtuosa, certo? É a alma que está em comunicação com o mundo, certo? Que está atenta ao universo, que está em comunicação com o universo, que está atenta aos seus segredos, aos seus processos, certo? Está em contemplação com os assuntos e atos que esse universo ele possui, ok? Então, ele vai dizer que Deus ele tem uma racionalidade e que o homem ele compartilha, né, com a mesma racionalidade que Deus. E sendo assim, é necessário que o homem se veja fazendo parte dessa razão, né, universal, digamos, né, cósmica de Deus, ok? Então, o sujeito controla-se a si mesmo, em seus atos, em suas palavras, em seus pensamentos, certo? Ele se percebe fazendo parte do mundo, né? Só que o Foucault aqui salienta, o sujeito não se trata do sujeito, certo? De dobrar-se sobre sua alma a fim de descobrir os segredos da sua alma, certo? Não. Trata-se de perceber, né, a razão que está no mundo é a mesma razão que está no sujeito, ok? Fazendo parte de uma mesma organização do universo. Então, é importante que o sujeito perceba essa organização, né, como é essa organização do mundo e como faz parte dele também numa conaturalidade, uma cofuncionalidade, ok? É um tipo de descoberta sobre si mesmo, ok? Então, é uma visão do alto, certo? Sobre si, que engloba o mundo, a qual o sujeito se percebe fazendo parte. E assim, certo? O sujeito se vendo dessa forma, assegura a sua liberdade. Bem, com essa visão do alto, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que o sujeito está ligado, certo? A esse tipo de vida, né? Com essa visão do alto, o indivíduo vai compreender, sim, que está ligado a todos os esplendores da natureza, certo? Está ligado ao céu, aos astros, às montanhas, ao mar, às planícies, e todas as belezas da natureza, das florestas, né, dos meteoros, de tudo, né? Está indissociavelmente ligado a tudo, inclusive aos flagelos do corpo,
as guerras, as pilhagens, as dores, certo? Então o sujeito ele não tem escolha, não tem outro mundo que ele deve estar, certo? Ele está nesse mundo e com essa visão do alto permitirá que ele veja sim isso, certo? E que não há escolha, só há este mundo, certo? Então o que resta ao indivíduo é pensar, é pesar sobre si mesmo o que queres, certo? Uma vez que se você está nessa vida, você entrou nessa vida, você irá sair dela, certo? E tendo entrado nessa vida, você poderá viver todas as maravilhas e dores que nela tem, ok? Então, se o indivíduo resolve, então, viver, né? Se ele resolve viver, é com a totalidade do mundo, certo? Com todas essas maravilhas e dores que ele terá escolhido viver. Bom, gente, aqui eu concluo, certo, essa 14ª aula da hermenêutica do sujeito. Pretendo continuar com as próximas aulas. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo.